Pode falar, vereador. Senhora presidente, senhoras secretárias, vereadora Iracilda, vereadora Fátima, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mais uma vez cumprimentar a todos os senhores e as senhoras presentes aqui, destacar a presença do meu querido amigo Rafael, que é presidente da Associação dos Moradores do Bairro do Perpétuo Socorro. E antes de eu ir apanhar as prestações de contas do seu Guilherme lá no Tribunal de Contas dos Municípios, nós recebemos a visita aqui da dona Nilza Costa, que é esposa do ex-gestor, que tinha chegado uma notificação para ela, o seu Guilherme no caso, para que fosse apresentado a defesa no caso, né? E ela veio aqui na Câmara. Ela teve a preocupação de vir até a Câmara para pedir informação se já havia chegado. E eu mandei, naquela oportunidade, o Pedro fazer uma pesquisa, ver se essas contas já estavam na casa. E, depois disso, estive no Tribunal de Contas dos Municípios e as contas estavam disponíveis para serem trazidas à Câmara. E fui lá no arquivo do Tribunal e trouxe as prestações de contas, e as contas do ex-gestor Neném Lopes já estavam aqui. Nós encaminhamos as duas para a comissão competente. Eu percebo quando a pessoa ela tem aquele compromisso também com a questão pública, porque é natural, não é? Essa questão de reprovar contas não é uma coisa assim que, porque a pessoa às vezes se beneficiou ou se lucrupetou por isso, ou alguma coisa dessa natureza. Às vezes é prestação de contas de forma equivocada, documentos que vão faltando, os prazos que vão se perdendo. Mas eu particularmente respeito muito a comissão que analisou o parecer, que analisou as prestações de contas do tribunal, o relatório do tribunal. E o vereador Raimundo, ele se manifestou juntamente com o Murilo, que fazia parte da comissão, contrariamente à resolução do tribunal, que recomendava a reprovação das contas. Mas eu vi a leitura aqui minuciosa que foi feita pela vereadora Iracilda, e depois fui olhar lá alguns itens lá do tribunal que falam que foram até sanadas algumas coisas ali. Mas uma coisa assim, vereadora Arineide, assim que me deixa assim bastante tranquilo no meu voto aqui, é que pelo menos, mesmo o seu Guilherme não estando vivo, porque eu acho que o certo mesmo seria pedir o arquivamento disso daí, pelo fato do ex-gestor até ter falecido, mas mesmo ele falecido, a sua esposa teve a preocupação de vir aqui fazer a defesa da gestão, que ela foi secretária. E ela trouxe uma defesa por escrito, que compõe o processo ali. Então, vereador Raimundo, vou confiar no seu trabalho mais uma vez e vou acompanhar, tá certo, o parecer emitido por Vossa Excelência, que foi aprovado na comissão, que compõe também o vereador Murilo. Quem é o outro membro, Murilo? E o vereador Elias Moraes, que está ausente, tá? Eu vou acompanhar o voto vou acompanhar o relatório da comissão, que foi emitido, onde o parecer final foi emitido pela comissão, cujo relator é o vereador Raimundo Trindade Soder Lopes. Senhor presidente, antes de lhe devolver a cadeira, eu só faço uma observação ao seu voto, ao seu comentário. Na verdade, arquivar não seria possível por se tratar das contas públicas. Então, ela não é da pessoa, ela não é passiva, ela é pública, então tem que ser julgada, ou sim ou não, mas tem que ser. Ele devolve a presidência. Está inscrito agora o vereador Manuel Conceição Ribeiro Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, acompanhando o relatório do vereador Raimundo e a Comissão de Economia e Finanças, o meu voto é pelo relatório do relator, vereador Raimundo. Está inscrita a vereadora Maria de Fátima Gomes de Vasconcelos. Mais uma vez, bom dia a todos. O meu voto é favorável ao relatório do relator e contrário à resolução do Tribunal de Contas. Está inscrita a vereadora Maria Fernandes, que justificou seu voto por estar fazendo tratamento de saúde. Está inscrita agora a vereadora Maria Iracilda da Silva. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e demais aqui presentes. Eu vou acompanhar o voto do relator, aprovando a prestação de conta do município
no mandato do seu Guilherme Antônio da Costa. Meu voto é sim pelo relatório. Está inscrito o vereador Maurílio José de Oliveira. Presidente, eu voto contra o tribunal e eu voto a favor do relatório parecer da comissão. Está inscrito o vereador Paulo Luiz Rodrigues Nunes. Quero aqui, presidente, lembrar da memória do Guilherme, em cima dos seus erros, mas também em cima de grande virtude que aquele homem teve. Então, parabenizar o relator, o vereador Raimundo, parabenizar o Murilo e o Elias, e dizer, vereador Raimundo, que o tribunal ele manda para esta casa, porque o tribunal não sabe o que o Guilherme fez na área da saúde. Naquele ano, vereadora Neidinha, que nem você colocou. A especialização funcionando, né, a qualidade da merenda escolar, que em 2004 serviria o açaí, né, e não tinha lei que pudesse abranger a porcentagem, vereador Raimundo, da agricultura familiar. E o Guilherme já fazia seu papel de gestor que olhasse para a agricultura familiar. Então, parabéns à comissão e eu acompanho a posição, ao contrário ao Tribunal de Contas do município. Parabéns, Raimundo. Obrigado por tudo. Está inscrito o vereador Raimundo Trindade Sodré Lopes. Presidente, só para registrar, como foi comentado já pela vereadora Arineide e pelo vereador Paulão, né, eu recordo que em 2004 pagava-se R$300 de abono do Fundef. R$300 mensais de abono do Fundef. Eu recordo que quando eu cheguei no município em 2003, pagava-se R$400 por mês de abono do Fundef, que é mais ou menos o que o prefeito atual realizou aí por 2 anos ou 3 anos, que dizia que nunca tinha acontecido no município. Mas naquela época o prefeito Guilherme Costa, como os valores pagos à educação, eles não atingiam os 60%, ele dava mais um abono de R$400 em 2001, 2002. 2003 diminuiu para R$300 e 2004 manteve os R$300 de abono, que dá um valor naquela época de R$3.600 por ano de abono para os professores. Ou seja, não é uma coisa nova, é um fato que eu não tinha nem relembrado, para comprovar a seriedade que tinha com a aplicação do recurso, que se pagasse só a folha normal, não chegaria nem nesse 59%. Era repassado um abono mensal, que era exatamente para atingir o valor dos 60% pagos com folha de professor. E assim, eu fico muito tranquilo no voto. Os senhores podem ficar muito tranquilos que os senhores não vão estar fazendo uma injustiça. Eu tenho certeza que quem quiser tirar sua dúvida pode vir pegar o relatório do tribunal e ler o que eu li agora há pouco aqui, né? E a gente, conhecendo a realidade do município daquela época, tanto na educação como na questão da saúde, fica meio que desproporcional com agirmos só tecnicamente falando. Eu, que já fui gestor, eu sei exatamente do que falo em relação a esses índices constitucionais, e às vezes eles nos pegam, mesmo a gente estando correto, certo. E o relator no tribunal, ele não tem como dar um parecer diferente, porque senão ele cria uma jurisprudência. Outros gestores vão errar, talvez até de forma maléfica, e vão se amparar num parecer do tribunal que concordou com a aprovação de uma conta dessa. E aí, nessa hora, é a hora que a Câmara faz o papel político e diz: o tribunal está certo tecnicamente, mas politicamente falando, está errado. Então, o meu voto é pela aprovação das contas. Está inscrito agora o vereador Valdemir Costa Rodrigues. Senhor presidente, mais uma vez aqui. Eu quero dizer que agora naquela votação eu já me obstive, né? Inclusive uma pessoa que não vem nem aqui se defender, e muito menos as contas de Antônio Guilherme da Costa, que todo mundo sabe que ele foi um gestor que trabalhou muito pelo município de São Miguel do Guamá, e mesmo ele já morreu, né? Já está enterrado, não é possível que a gente ia votar contra uma pessoa que trabalhou tanto pelo município e hoje já nem faz parte no nosso meio. A sua família faz, mas eu quero dizer que eu vou acompanhar o voto do relator, vereador Raimundo Trindade. Concluso a votação, pediria à vereadora Arineide Feitosa conferisse os votos favoráveis ao parecer final emitido pela Comissão de Economia e Finanças da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá. Vereador presidente José Paulo de Lira Júnior, sim. Vereador Valdemir Costa Rodrigues, sim. Arineide de Lima Feitosa, sim. Maria de Fátima Gomes de Vasconcelos, sim.
Jairo Antônio Ribeiro da Silva, sim. Alailson de Moura Santos, sim. Andrei Cardoso Monteiro, sim. Francisco Chagas da Silva Vieira, sim. Elias Rodrigues de Moraes, justificada falta. Manuel Conceição Ribeiro Lopes, sim. Maria de Nazaré Fernandes, justificada falta. Maria Iracilda da Silva, sim. Maurilo José de Oliveira, sim. Paulo Luiz Rodrigues Nunes, sim. Raimundo Trindade Sodré Lopes, sim. O próprio relator do parecer. São 13 votos a favor do parecer final do relator e pela rejeição do relatório do TCM. 13 vereadores votaram. Justificada a ausência de 2 vereadores. Senhor presidente. Já, daqui a pouquinho, tá? Eu peço que Vossa Excelência... 13 votos favoráveis ao parecer, ao relatório emitido pela Comissão de Finanças da Câmara, contrário ao parecer do Tribunal, e 2 abstenções. Ou melhor, 2 ausências justificadas e 1 abstenção, né? Nenhuma abstenção. Vereador Valdemir. Valdemir votou sim. Sim. Então pronto. Que seja registrado em ata esse resultado e que seja emitido imediatamente o decreto legislativo. Peço que os membros da mesa esperem, tá?